Muita gente ainda não entendeu o absurdo que está acontecendo nesse processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros réus. Um ex-presidente da República está sendo acusado de tentar dar um golpe de Estado, mas o julgamento virou uma piada de mau gosto. Só que agora, um recurso do advogado do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que caiu nas mãos do ministro André Mendonça, pode mudar aí o curso da história. Motivos não faltam. Veja que o próprio juiz do caso aparece como vítima nessa história. Em alguns momentos, ele também atua como acusador e, mesmo assim, ele não se declara impedido de julgar o processo. Ou seja, é como se você fosse julgado por alguém que diz ter sido atacado por você e ainda quer dar uma sentença. Isso é justo? Não para por aí, né? A principal acusação contra o réu vem de uma delação premiada, aquelas em que a pessoa entrega os outros em troca de benefícios. O problema é que o delator já mudou de versão 11 vezes. Uma hora ele diz uma coisa, depois volta atrás, aí depois inventa mais um detalhe. E pior, nenhuma prova concreta aparece. Nós temos aí um juiz que é vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo. E uma acusação baseada principalmente na palavra de um delator que não para de mudar a história. A suspeita também é a atuação de alguns elementos da Polícia Federal nessa ânsia de obter provas contra os acusados, além do comportamento do Procurador-Geral da República, que dá a impressão de agir aí em dobradinha com o Supremo. Só na cabeça de quem parece não ter interesse em julgar e sim de condenar sumariamente aí os seus desafetos, que alguém pode pensar que alguém possa liderar um golpe de Estado de fora do país sem a utilização das Forças Armadas e com pessoas armadas com batom e bandeiras do Brasil. E o principal acusado, que é considerado o chefe da trama golpista, atendeu todas as solicitações do futuro ministro da Defesa do seu sucessor para fazer a transição de poder. A única coisa que ele disse depois de admitir a sua derrota é que não passaria a faixa presidencial para um ladrão. Direito dele, ora. Houve vandalismo no dia 8 de janeiro? Sem dúvida. E quem destruiu o patrimônio público tem que responder pelos seus atos. Agora, atribuir penas de 17 anos para pessoas que estavam se manifestando contra o que quer que seja na porta de um quartel ou na Praça dos Três Poderes, e também que não destruíram o patrimônio público, me parece fora de propósito. E é isso que gera insegurança jurídica no país. E a gente tem acompanhado na televisão e nos jornais, todos os advogados alegam que não tiveram acesso completo aos autos. E de repente, eles recebem toneladas de documentos com prazo curtíssimo para análise, o que prejudica as defesas. Mas o ministro tem pressa para efetivar as condenações. O caso do assessor do ex-presidente Felipe Martins é um escândalo, né? Ele foi acusado de participar de uma suposta reunião golpista e deixar o país, o que não configura nenhum crime, né? Ele foi preso preventivamente por 6 meses e continua com tornozeleira eletrônica em casa. É impedido de ter acesso às redes sociais e de dar entrevistas. E já foi comprovado que ele não participou da tal reunião e nem viajou para o exterior. Que justiça é essa? E tem mais. Essa semana apareceu misteriosamente no sistema de imigração americano um novo documento falso com relação aí à entrada do Felipe Martins no país. Deve ter gente muito poderosa por trás de tudo isso, né? O grande problema é a sustentação dessa narrativa de golpe de Estado que a esquerda e a maior parte da imprensa compraram. O ex-presidente não é santo, tem pavio curto e às vezes até fala demais, do meu ponto de vista. Mas sempre agiu dentro das 4 linhas, como ele mesmo fala. E eu desafio qualquer pessoa a mostrar uma única iniciativa do ex-presidente Bolsonaro que tenha afrontado a nossa Constituição. Mas a narrativa que prevalece transforma consulta à aplicação de uma iniciativa prevista na Constituição em minuta de golpe. Transforma em crime
uma reunião com embaixadores para questionar o processo eleitoral e pedir maior transparência nas eleições. E um ato ocorrido no dia 8 de janeiro, que misturou manifestantes inconformados com o estado das coisas e vândalos com motivações muito suspeitas, mas sem armas, em tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que eu não consigo entender é a resistência de parte do Congresso e do Judiciário com relação ao voto impresso auditável, a falta de acesso a todo o processo por parte dos advogados de defesa, a forma como o ministro julgador trata os advogados dos réus, caçando inclusive a palavra de um deles, e a reação tímida da Ordem dos Advogados do Brasil ante as violações que a gente está acompanhando. E aí eu te pergunto, com base em tudo isso, dá para levar esse processo a sério? O novo advogado do Felipe Martins, o Dr. Jeffrey Schichini, protocolou uma ação no Supremo em defesa do seu cliente, questionando a atuação do ministro Alexandre de Moraes. E quem vai julgar essa ação será o ministro André Mendonça. Segundo aí o advogado, é a primeira vez que o recurso de um dos acusados da chamada trama golpista não caiu para um ministro suspeito. E o ministro André Mendonça, ele pode fazer história ao julgar esse mandado de segurança desse advogado. E com certeza isso vai provocar uma revolução dentro do Supremo. Porque o único ministro dissonante até agora, ele está com a faca e o queijo na mão para dar fim à maior farsa jurídica da história do Brasil. Resta saber se ele vai agir com medo ou com coragem.